Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai continuar os estudos que a gente está fazendo na nossa juventude. E como vocês sabem, a gente está estudando o livro Cristão Contagiante de Bill Hybels e Mark Mittelberg. E hoje a gente vai começar a terceira parte do livro. Vamos estudar o capítulo 7. E nesse capítulo a gente vai estudar um pouco mais sobre relacionamentos. A gente já viu nos estudos anteriores qual é a importância, né, de sermos um cristão contagiante. As pessoas são importantes para Deus, então por que a gente deve ser um cristão contagiante? A gente também já viu algumas características necessárias para sermos o cristão contagiante. A gente já estudou sobre a autenticidade, sobre a compaixão e sobre o sacrifício. Então hoje, nesse estudo, a partir de agora, a gente vai estudar um pouco mais sobre a importância dos relacionamentos, né? A gente vai entender um pouco mais sobre o potencial, né, que existe para o relacionamento, o quanto é importante esse relacionamento. Antes da gente começar, né, eu só queria lembrar vocês que a gente já tinha visto no capítulo 3 uma pequena fórmula, né, que ajuda a entender um pouco mais sobre o impacto que a gente pode causar na sociedade. E essa fórmula, para quem quiser voltar no capítulo 3, fala sobre a potência, a alta potência, sobre a proximidade intensa e a comunicação clara. Nesse estudo a gente vai começar a falar sobre a proximidade intensa. Antes da gente passar direto para o estudo, vamos imaginar a seguinte situação. Se você estiver em sua casa, num feriado, e de repente bate a porta e quando você vai atender tem duas pessoas e te lançam logo a pergunta: você gostaria de passar uma vida eterna num paraíso na Terra? E aí você já fica assim: eita, que coisa boa, chegou uma pessoa que quer conversar sobre assuntos importantes, sobre vida eterna, sobre salvação, sobre Deus, e fica todo empolgado para receber as pessoas, convida logo para sentar e conversar? Ou você dá logo uma desculpa e diz que não está com tempo, que não tem interesse e dispensa logo essas pessoas? E aí? Então, por que a gente tem geralmente essa reação de não querer conversar sobre certos assuntos com pessoas que a gente não conhece? É bom a gente entender que a nossa sociedade hoje é uma sociedade extremamente secularizada, é uma sociedade imediatista, relativista e que, por conta disso, ela cria um distanciamento. Os laços sociais acabam se desfazendo, as pessoas estão cada vez mais isoladas, se sentem cada vez mais sozinhas e, inclusive, aumenta os casos de depressão por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas também têm a necessidade de relacionamentos. E é aí que entra o estudo da gente hoje. Numa sociedade tão secularizada, tão relativista, as pessoas elas têm dificuldade de se abrir. Elas têm dificuldade de compartilhar e de conversar sobre assuntos, principalmente assuntos que têm relação, assuntos mais profundos, que têm relação com questões éticas, com moral, com comportamento. Elas procuram só conversar esse tipo de assunto com pessoas que ela já confia. Então, as abordagens antigas para comunicar o evangelho precisam ser repensadas por conta dessa situação. Se as pessoas elas não estão dispostas a conversar sobre questões como fé, salvação, ética, moral, elas vão se afastar se você chegar apresentando logo esses temas para conversar com ela. Então, é preciso pensar melhor como a gente pode comunicar o Evangelho. Porque, apesar de uma sociedade relativista, secularizada e que não parece não querer, né, parece não se preocupar com esses temas, as pessoas se preocupam sim. Elas querem relacionamentos, elas necessitam de relacionamentos, ao mesmo tempo que elas têm uma curiosidade e uma necessidade pelo transcendente, pelo sobrenatural, por algo que vai além da realidade que a gente vê. Isso é
percebido principalmente com o aumento das pessoas que buscam religiões esotéricas, né, o paganismo, o misticismo. Tudo isso é uma carência que as pessoas têm para suprir uma necessidade, né? Elas precisam suprir essa necessidade do sobrenatural, do transcendente. E ao mesmo tempo elas querem relacionamentos, elas querem laços, elas querem ter pessoas que ela possa confiar. E aí a gente entra numa sociedade realmente um pouco contraditória. Ao mesmo tempo que ela procura se isolar, ela também quer relacionamentos. Ao mesmo tempo que ela não finge não se preocupar com temas profundos sobre vida, ética e moral, elas têm a necessidade de conversar sobre isso, elas querem, têm curiosidade. E aí a gente precisa pensar como é que a gente pode aproveitar essa necessidade e como a gente pode se aproximar. Se a gente quer causar um impacto no mundo, a gente precisa buscar ganhar o direito de ser ouvido. E é nesse ponto que a gente vai realmente centrar o nosso estudo hoje. Como a gente causa impacto no mundo? Como eu posso causar um impacto nas pessoas? Como eu posso me aproximar delas e comunicar o Evangelho de maneira eficiente e de maneira que elas realmente aceitem conversar, estejam dispostas a nos ouvir. A gente precisa ganhar o direito de ser ouvido antes de comunicar o Evangelho. Então vamos pensar um pouco. Se as abordagens antigas, né, de apresentar um folheto ou de bater de porta em porta apresentando questões sobre Deus, sobre fé, salvação, se elas não estão sendo tão eficientes, e eu não estou dizendo que elas não são, mas nem sempre é a melhor estratégia. A gente sabe de casos de pessoas que podem chegar ao conhecimento de Deus através dessas abordagens. A gente acredita que é o Espírito Santo que atua nessas situações, mas a gente também vê que muitas pessoas simplesmente não querem ouvir. A exemplo da ilustração que eu trouxe no início, quando a gente se depara com pessoas batendo na nossa porta, querendo falar sobre Deus, sobre salvação, até nós que somos cristãos, às vezes não temos paciência para convidar essas pessoas para entrar e conversar. A gente dá logo uma desculpa, fecha a porta e não quer. Afinal de contas, a gente já tem a salvação. Mas imagina aquelas pessoas que estão lá batendo a porta se elas não têm o mesmo entendimento que a gente tem sobre Cristo, sobre o Evangelho. Ou aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre Deus. Elas também vão se fechar, elas não vão querer. Então, se for a gente querendo comunicar o Evangelho para essas pessoas, como a gente vai chegar? Se a gente vai apresentar o Evangelho logo de cara e elas vão dar aquela desculpa, olha, não estou com tempo, não quero. E aí como a gente consegue se aproximar? A gente precisa entender que as pessoas hoje, elas são, na nossa sociedade, elas têm uma certa desconfiança e elas não se abrem com facilidade com pessoas estranhas, com pessoas com quem ela não confia, com pessoas que não fazem parte do seu círculo de influência. Então, o que a gente precisa é fazer parte desse círculo de influência, a gente precisa se aproximar. O caminho melhor para comunicar o Evangelho é através de relacionamentos, é através da construção de amizades. A gente precisa abrir a porta, né, porque as pessoas elas tendem a ouvir os amigos. Quando a gente precisa de uma opinião, de uma ajuda, a gente geralmente recorre aos nossos amigos. Se é um tema muito sério, muito delicado, a gente vai procurar aqueles amigos que a gente mais confia. Então, como é que a gente quer que as pessoas venham até nós para um assunto relativo à fé, salvação, Deus, vida eterna, pecado, ética, moral, tudo que o Evangelho quer apresentar para essas pessoas? Se a gente não está dentro desse grupo de influência para as pessoas, para que elas possam, né, abrir a porta e receber o que a gente tem a apresentar. A gente precisa, então, entender como se aproximar. E por isso que o livro que a gente começou estudando, ele apresenta primeiro a importância que as pessoas têm para Deus, para nos despertar que a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas. Ele também fala da necessidade de desenvolvermos características que permitam a gente se aproximar dessas pessoas. Então, nos últimos capítulos, os 3 anteriores, a gente viu sobre a autenticidade. É fundamental para o desenvolvimento de um relacionamento, de uma amizade, sermos autênticos.
É importante a compaixão. A gente tem que ter empatia, compaixão, sentir é, é, um amor por essas pessoas, né? A ponto da gente ter a disposição para o sacrifício. A gente precisa se sacrificar, há que se pagar um preço para se relacionar com as pessoas. Então a gente precisa entender que essas três características são fundamentais para a gente partir para a ação, que é desenvolver relacionamentos intencionais. Esses relacionamentos intencionais que eu quero falar, os autores apresentam um princípio que eu acho que pode ser muito interessante e até divertido para muita gente. Eles falam sobre fazer o churrasco primeiro. O que é que eles estão querendo dizer com isso? No livro eles apresentam a situação em que um dos autores procura convidar seus vizinhos para participar, ir para uma programação de sua igreja, e acabam recebendo a resposta negativa ao convite. Eles não estavam dispostos a ir. E aí ele vai refletir o porquê eles não aceitarem a princípio um convite para uma programação que, no entender deles, era tão interessante. Porque simplesmente eles foram rápido demais, né? Eles fizeram logo um convite para ir para a igreja. E eu não estou dizendo que a gente não deva convidar as pessoas para irem às nossas igrejas. Não é isso. É que as pessoas elas se sentem desconfortáveis em receber um convite que, para elas, parece logo um convite para assumir um posicionamento religioso. E eu não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que a gente precisa entender como as pessoas reagem às nossas ações, aos nossos convites, ao que a gente apresenta para ela. E eles falam desse princípio de fazer um churrasco primeiro. O que é que eles querem dizer com isso? Quando esse casal disse que que não iria aceitar esse convite, logo depois eles emendaram, dizendo assim, mas se vocês quiserem, a gente pode marcar um churrasco. E foi que eles entenderam, puxa, por que não então começar um relacionamento com eles, né? Por que não fazer um churrasco primeiro? Um churrasco, uma ida ao cinema, um restaurante, qualquer coisa. Esse é o princípio que talvez seja a chave para a gente começar a fazer parte da vida dessas pessoas. A gente tem que entender que não devemos pular etapas. Muitas pessoas podem pensar assim, mas é muita gente para a gente evangelizar, então a gente tem que ir o mais rápido possível para apresentar o plano do evangelho, o plano da salvação. A gente tem que entender que o que pode parecer um atalho para nós pode atrapalhar o desenvolvimento espiritual e o crescimento, né, espiritual das pessoas que a gente quer influenciar. Para elas pode ser logo de cara um susto, e aí elas podem ficar mais temerosas. Então a gente precisa ir devagar. Ir devagar não quer dizer que a gente não vai trabalhar. A gente precisa sim buscar esse relacionamento de maneira intencional e de maneira intensa. Mas a gente precisa primeiro começar um relacionamento com as pessoas. A gente tem que entrar na vida dessas pessoas, né? Não é porque a gente quer falar de assuntos importantes e profundos que as pessoas vão parar para nos ouvir. Elas vão ouvir, sim, qualquer assunto que a gente tenha a falar, desde que a gente tenha as credenciais para ser ouvido. E que credenciais são essas? A gente precisa fazer parte do grupo de influência, do círculo de influência dessas pessoas. Então a gente tem que traçar estratégias para chegar a elas. Como é que a gente pode fazer isso? De maneira intencional, criando esses relacionamentos. Buscar, começar a se aproximar das pessoas de maneira sincera, de maneira ativa, de maneira autêntica. Não é uma amizade com segundas intenções, mas é uma amizade com um propósito. O meu propósito é influenciar essa pessoa para que ela possa ter a oportunidade de um encontro com Jesus. E se eu quero fazer isso, a melhor forma não é primeiro comunicar a minha fé, mas é viver a minha fé ao lado dessas pessoas. Então a estratégia não é muito diferente do que o que Jesus fazia. E a gente vai chegar nos exemplos bíblicos para isso já já. É importante a gente lembrar que precisamos despertar o interesse das pessoas. Como a gente pode despertar o interesse das pessoas? Simples, sendo quem nós somos, cristãos autênticos, buscando estar perto das pessoas de maneira intencional, de maneira autêntica, com o propósito de influenciar ela de maneira positiva.
Quando a gente começa a vivenciar essas pessoas, a gente convida para sair, a gente aceita os convites dela para sair, a gente começa a frequentar a casa dela e convida ela para frequentar a nossa casa, a gente começa a trocar ideias, conversas, a princípio conversas sem, é, sem muita profundidade, pode ser, mas conversas do cotidiano, descobrir afinidades. Né? Quando a gente estudou que o ser um cristão contagiante é um convite para uma aventura, é justamente isso. Começar amizades, relacionamentos, é uma aventura, é uma descoberta. Cada nova amizade, cada novo relacionamento é uma descoberta. E aí a gente vai descobrindo que é possível, sim, a gente se aproximar das pessoas, vivenciando a nossa fé, vivenciando o Evangelho, e a partir daí começar a despertar nas pessoas uma curiosidade sobre a nossa fé, uma curiosidade sobre o que nós acreditamos, e mais, a gente vai despertar nelas não só a curiosidade e o interesse, mas o respeito, porque elas vão entender que a nossa fé ela tem base, tem fundamento, porque elas vão ver isso no nosso comportamento. Elas vão perceber isso através da nossa vida, mas não é simplesmente viver regrado, assim, cumprindo certas regras. Não, é uma vida normal, autêntica, mas uma vida em que a gente está disposto a se sacrificar pelo próximo, uma vida em que a gente demonstra compaixão, uma vida que a gente busca realmente ser um cristão autêntico. É importante a gente entender que existem dificuldades para muitas pessoas quanto a isso, né? Mas a gente precisa superar essas dificuldades, porque se nós somos sal da terra, não importa a qualidade do sal, ele não vai cumprir o seu papel se ele continuar dentro do saleiro. Então a gente precisa ir até as pessoas, sair do saleiro para salgar o mundo. Da mesma forma, o sal ele não pode ser sal se ele se misturar e se transformar na outra coisa. Ele tem que se manter sal. Por isso, a autenticidade. Mas ele tem que ir. Mas quais são então as dificuldades que muita gente tem para começar os relacionamentos? Existem barreiras. Né? A gente pode pensar, não, então vou começar a amizade. É muito simples. Só que não. Amizade, relacionamentos com pessoas, não é fácil. Uma amizade intencional em que a gente quer influenciar pessoas que não compartilham da nossa fé pode ser um desafio ainda maior, porque exige mais da gente. Então, a gente nesse processo vai se deparar com algumas dificuldades, algumas barreiras. Que barreiras? Né? Existe uma barreira de interpretação bíblica. Né? Algumas pessoas pensam que não pode ser um cristão autêntico porque a Bíblia diz, não possa ser um cristão autêntico, mas que não pode se misturar com as pessoas, porque a Bíblia diz que a gente não deve se misturar com o mundo. E de fato a gente vai encontrar na Bíblia dizendo que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Né? Que a gente não deve amar o mundo e que a gente deve sair do mundo, se afastar deles. Mas veja, isso é um entendimento errado do que a Bíblia está dizendo. Lembre-se, texto fora de contexto é um pretexto. Então vamos entender bem o que é que a gente lê na Bíblia. Quando fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, está dizendo que a amizade com os valores do mundo é inimizade com os valores de Deus. Valores do mundo e valores de Deus são incompatíveis e vão continuar sendo. A gente ser amigo de pessoas não cristãs não é ter os mesmos valores que essas pessoas, porque isso seria perder a nossa autenticidade. Não amar o mundo é não amar as práticas do mundo, as práticas que refletem os valores do mundo. E é isso que a gente deve evitar. Quando Paulo escreve que a gente deve sair do meio deles, aquele texto específico está falando para sair do meio dos falsos profetas, daqueles que estavam pregando algo diferente do verdadeiro evangelho. Não estava falando que a gente não deve estar com as pessoas do mundo, até porque
O próprio Paulo vai dizer que a gente não pode sair do mundo, a gente não tem como se afastar do mundo, porque isso seria sair do mundo e a gente não tem como sair agora. O próprio Jesus, quando orou na sua oração sacerdotal, a favor de todos nós, ele não pediu para Deus nos tirar do mundo. E ele diz claramente que estava nos enviando ao mundo. Então a gente precisa lembrar que nós fomos enviados ao mundo para fazer diferença no mundo. E é esse o nosso papel. Uma outra dificuldade que as pessoas têm, né, é o medo com o perigo, né, de se misturar demais e aí perder a sua autenticidade. E aí é importante sim, essa preocupação ela é válida. A gente precisa sim se preocupar em não perdermos os nossos princípios, né? A gente precisa saber que a gente não pode se tornar igual ao mundo, né? A gente tem que influenciar, a nossa posição é que tem que influenciar o outro, né? E isso a gente consegue a partir de uma vida centrada na palavra. Algumas pessoas podem ficar com medo assim da sua reputação, né? O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu tiver misturado com as pessoas que não são cristãs? A gente precisa entender que o próprio Jesus foi acusado de ser comilão e beberrão, né? Porque ele andava com pecadores. E ele nunca negou que andava com pecadores. Pelo contrário, ele disse que veio para salvar os doentes, os pecadores. Eles é que precisavam do médico, que era Jesus. E a gente precisa entender que a nossa função é essa. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo e nos enviou ao mundo para levar a palavra de salvação ao mundo. Não estou dizendo que a gente não deve se preocupar com a nossa imagem. A gente precisa sim entender que a nossa imagem é importante, até porque para a gente poder ser respeitado, a gente tem que ter uma imagem de cristãos autênticos. Mas a gente tem que estar pronto a sim ser acusado por pessoas que não compreendem. A gente tem que estar pronto para sermos mal compreendidos nas nossas posturas por aqueles que ainda não entenderam, né, o que é que a gente busca fazer. Mas a gente precisa sim ter cuidado com a nossa reputação. Mas isso não deve ser um impedimento para a gente ir ao mundo. Uma outra dificuldade que muitas pessoas podem ter é o desconforto de estar junto com aquelas pessoas. Para quem sempre viveu na igreja, né, é muito difícil porque para eles tudo é diferente dos valores que ele está acostumado. Para pessoas que se converteram agora, pode ser um grande desafio ter que voltar para o mundo do qual eles acabaram de ser resgatados. A gente pode ficar desconfortável com um comportamento constrangedor dessas pessoas, um vocabulário inapropriado, do senso de humor muito diferente do nosso, enfim, um comportamento completamente diferente daquilo que a gente acredita que deve ser um comportamento adequado. Mas a gente precisa entender que, apesar disso, a gente precisa chegar junto dessas pessoas e ser diferente, não ser igual, ser diferente, fazer a diferença, estar juntos dele fazendo a diferença. Isso também é um pouco de sacrifício, isso é pagar o preço, né? Então a gente precisa ter a compaixão de ir até essas pessoas, ser autêntico para não ser igual a elas e pagar o preço que a gente pode vir a sofrer. Os maiores exemplos que a gente pode encontrar na Bíblia é do próprio Jesus, né? Que ele veio ao mundo para nos salvar, ele não teve vergonha de estar junto das pessoas consideradas pecadoras e ele veio justamente para resgatar essas pessoas. Mas era Jesus. Sim, mas a gente tem um outro exemplo de Paulo. Paulo também seguiu o exemplo de Jesus e ele não teve vergonha alguma, né, de ir até as pessoas, aos gentios, e pregar o evangelho. Ele fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, né, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Ele estava disposto a fazer todo o possível para levar o evangelho àquelas pessoas. Então, como é que a gente pode tornar tudo isso que eu falei, transformar isso numa prática? Como a gente pode realmente pôr em prática esse relacionamento intencional? Bom, a gente pode começar primeiro e antes de tudo pensando em algumas pessoas, né? 3 pessoas que a gente pode
do nosso convívio, nosso relacionamento, pessoas que a gente pode imaginar que a gente pode conversar com elas em algum momento sobre o Evangelho. A gente anota esses 3 nomes e o que é que a gente faz? Começa a orar por elas, né? A gente precisa primeiro falar com Deus sobre as pessoas, para depois falar com as pessoas sobre Deus. Então a gente ora por essas pessoas, pedimos a Deus sabedoria, discernimento e que Ele nos dê a oportunidade de se aproximar dessa pessoa, né? Então a gente começa um relacionamento com ela de maneira intencional, convida para sair, convida para visitar, faz uma visita, né? Liga, pergunta como é que tá, oferece ajuda, né? Sai para passear, enfim, começa um relacionamento com essa pessoa de maneira intencional. Começa a viver com essa pessoa de maneira a que você possa ter mais tempo com ela para conhecê-la melhor, para que ela te conheça melhor, para que ela entenda como é a sua vida, né? E as oportunidades vão surgir, né? As oportunidades para você comunicar o Evangelho vão surgir. Com o tempo você mesmo pode criar essas oportunidades. Então, para concluir, o que é que a gente precisa entender? A gente não vai poder contagiar o mundo com o Evangelho se a gente ficar isolado do mundo. A gente não vai poder impactar as pessoas se a gente se afastar delas. Mas também a gente não vai conseguir comunicar a nossa mensagem simplesmente chegando e derramando o que a gente pensa, o que a gente acredita. Os amigos ouvem amigos. Então a gente precisa ser amigo. Seja amigo das pessoas, né? A gente pode ter o maior preparo do mundo, o maior conhecimento de Bíblia do mundo, fazer todas as técnicas de oratória, mas se a gente não for as pessoas, fazer contato com elas, não adianta nada. Então a gente precisa criar novas amizades, se relacionar e as oportunidades vão surgir. Então o que a gente precisa fazer? Muito churrasco, sair para conversar, ir ao cinema, visitar e nesses momentos comunicar o Evangelho. Primeiro, vivendo o Evangelho. E quando você tiver a oportunidade, quando a gente começar a fazer parte do círculo de influência das pessoas, elas mesmas vão pedir para que você fale da sua fé. Lembra a história que eu falei do início, que os autores falaram, do casal que recusou um convite? Então, logo depois eles saíram para jantar, alguns dias depois, e na primeira vez que saíram para jantar, eles começaram a conversar sobre fé, sobre Deus. Então, as oportunidades podem surgir antes mesmo do que a gente imagina. Então, fechando, para causar impacto no mundo, a gente precisa se aproximar das pessoas que estão lá no mundo. A gente precisa fazer contato, fazer relacionamentos, fazer amizades, mas uma amizade intencional, com o objetivo de influenciar aquela pessoa. A gente precisa ganhar o direito de ser ouvido. Quando a gente ganha o direito de ser ouvido, a gente pode sim comunicar o Evangelho de maneira mais efetiva. Por quê? Porque a pessoa agora vai parar para te ouvir e vai respeitar aquilo que você está falando, porque você agora faz parte de do círculo de influência. Você agora tem as credenciais para ser ouvido com o devido respeito. E ainda que no início ele não aceite, mas ele vai levar em consideração aquilo que você está dizendo. Por quê? Porque ele vai estar ouvindo de um amigo. E nesse processo a gente vai ganhando amizades, e isso só é positivo. Então, quando Deus nos chamou para irmos ao mundo pregar o Evangelho, Ele nos ofereceu tanto uma missão como uma grande oportunidade. É um trabalho, mas é uma grande aventura. A gente pode sim conviver com as pessoas que não são cristãs, que têm valores muito diferentes dos nossos, e com a nossa vida, a partir da nossa vida cristã autêntica, com a nossa disposição para o sacrifício, demonstrar compaixão, ganhamos o direito de ser ouvido, ganhamos o respeito e com isso podemos sim influenciar as pessoas e levar elas para a mesma aventura que a gente está vivendo, que é caminhar com Cristo. Então, espero que vocês leiam o capítulo, né, para se aprofundar naquilo que os autores estão apresentando, os exemplos que eles trazem, as reflexões apresentadas no livro. Leiam a Bíblia e vejam o exemplo de Jesus, né, ao fazer
exatamente isso que ele nos manda fazer, o exemplo de Paulo e de outros discípulos. E, acima de tudo, ore. Ore para que Deus possa usar a sua vida como instrumento para a salvação de muitos, influenciando muitos através da sua vida e através dos seus relacionamentos. Então, que Deus nos abençoe e que Ele possa nos usar realmente como instrumentos para impactar esse mundo com o verdadeiro Evangelho.